Bora, galerinha! O que fizeram com essa VTuber é simplesmente macabro, do canal do Danuki, gente. Mais um vídeo desse canal que eu tô trazendo aqui pra vocês. Esse é o canal que trouxe aquele iceberg dos otakus, se eu não me engano, né? Foi ele que trouxe. Achei bastante interessante esse vídeo que ele postou sobre esse caso. Vi que tá com muitas views aí, né, cara? Porque vocês sabem que o Vani aí, né, cara, como um bom rato da internet, né, tem que ali roer o seu queijo, né, rapaziada? Enfim, se puder, vão deixando like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição, passem na like, se inscrevam, e se possível, considere seu membro do canal que tá me ajudando demais, tá bom? Queria desejar pra vocês aí uma ótima sexta-feira santa, tá bom? Pra vocês aí, que vocês tenham um, um grande feriado aí, que seja muito bom pra vocês, tá bom? Que seja de paz, e que eu tô produzindo um vídeo especial pra esse fim de semana, eu não vou conseguir postar ainda aquele iceberg que eu tô fazendo lá sobre aqueles casos, né, e tal. Mas tô fazendo decidi fazer um iceberg aí mais focado em religião para esse fim de semana aí, nessa vibe de Páscoa também, tá bom? Espero de coração que vocês gostem. Enfim, vambora pra esse vídeo aí sem mais delongas, que eu tô bastante empolgado, acho que vai ser bem da hora, estou bastante animado, tá bom? Enfim, gente, vambora. Eita. Ah não, tá certo. 大家好，今天给大家讲一个关于圣母的 Tá. 故事。O que você normalmente pensa Bilibili. quando a pessoa que você acompanha na internet de repente some? Na maior plataforma de vídeos da China, a Bilibili, o silêncio prolongado nunca é um bom Eu vou sinal. falar pra vocês, eu gosto do nome Bilibili, acho Por bonitinho. 6 meses inteiros, a VTuber Bailin Porin ficou inativa, sem vida, sem um único post. A comunidade achou que o motivo seria desistência, burnout ou até pressão familiar, e isso pelo menos até a principal causa ser revelada. Quando a Bailin finalmente retorna, ela postou um vídeo chorando na frente da câmera. Nesse vídeo ela começa a contar um relato que chamou a atenção imediata da polícia Putz, e isso é paralisou complicado, né, toda a cara? internet chinesa. É como a Treta News, como esses canais que a pessoa não aparece, é sempre difícil. Até nisso é complicado, né, cara? Quando você precisa de ajuda pra algo, vocês passam uma situação complicada na vida, as pessoas não sabem quem você é, né? Mas antes disso, precisamos entender o Isso é bom e contexto da ruim, né? história. É bom, por caso você ficar muito famoso aí, você não, sei lá, não corre riscos de pessoas. É perigoso pessoas te conhecerem, né? Tem esses certos riscos. Mas tem coisas boas A nisso pessoa por também. trás da Bailin Porin, Ah, apresentada como uma estudante universitária de 20 anos, era só mais uma garota tentando a sorte no mundo das VTubers chinesas. O tá. modelo de avatar dela seguia aquela estética clássica de garota de anime fofa e carismática, o tipo de conteúdo Ok. que atrai uma base de fãs muito fiel e protetora. Ela começou em setembro de 2021, como parte da primeira geração da agência Mofu F, uma empresa Nossa, pequena que mal agência, tinha recursos para caraca. promover seus talentos. Espero que esteja prestando atenção. Ela Pô, mas caraca, doideira, né, cara? postou um vídeo de Agência de introdução no dia VTubers, que 24 de loucura. setembro. O chat era pequeno, mas carinhoso, uns 50 a 100 views por live. Tá Parecia um bom, começo ó, genuíno, e a tá Pauline ótimo. parecia determinada. Mas aí, do Tá nada, ótimo. veio o silêncio. Seu último post normal foi postado em 18 de outubro. Depois disso, apenas Significa esse poste um post 14 normal. aqui? 14 mil? O que que é isso aqui? 14 o que significa esse símbolo aqui, né? Quem que sabe, mano? 14 mil? 140 ou 14 mil? Acho que é 14. Foi postado em 18 de outubro. Depois Se fosse disso, 140 tem um apenas ponto, né? posts aleatórios, cada vez mais raros. 1400? Exatamente no dia 1º de novembro de 2021, Bailin Pori fez o seu último post, mas nele não havia nenhum aviso prévio de hiato nem explicação sobre problemas de saúde. Ela simplesmente parou de existir digitalmente. Isso deixou o público preocupado, pois na China existe um histórico complicado de agências que exploram jovens ou contratos que terminam em disputas judiciais silenciosas. Por isso, quando as semanas viraram meses, a preocupação dos fãs se transformou em algo mais denso. Onde estava a pessoa por trás do avatar? E é complexo pra caramba se você for ver, né, cara? Que, tipo assim, você ser agenciado num tipo de bagulho de VTuber, cara. É duro isso porque você acaba se tornando o seu personagem. E se, tipo, assim, a empresa tem, eu não sei como funciona, mas ela pode bloquear teu personagem, se você não mais usar ele. É bizarro pensar isso, A né? agência MofoF, que deveria dar um suporte à explicação, manteve uma postura que muitos consideram fria e suspeita. Eles não emitiram comunicados oficiais detalhados e não pareciam Eu não estar sei, cara, buscando eu por deixo ela a ideia pra vocês, cara. Se querem criar conteúdo na internet, cara, eu acho sempre bom você mostrar a cara, sabia? Eu acho perigoso, cara. Vai que um dia, que nem um dia, por algum motivo, deletam o meu canal, é hackeado, alguma coisa assim, cara. As pessoas sabem quem eu sou, né? Assim, galera do meu canal. Eu posso criar outro, que assim a galera vinha atrás, né? É duro quando você tem um canal desconhecido, assim, no sentido que ninguém te conhece.
e você perde teu canal por algum motivo, forma né? pública. Esse período foi fundamental para entender o impacto do que aconteceu após o retorno da VTuber. Quando o sistema de notificações da Bilibili finalmente apitou Cara, para os tem um seguidores Timothée Chalamet no de Bailin Bilibili. Porém, ninguém esperava um retorno comum. A expectativa era de uma explicação simples, talvez um pedido de desculpas por ter sumido. Mas o que apareceu na tela foi algo que fugia completamente da normalidade da plataforma. No dia 21 de maio de 2022, o silêncio de 6 meses foi quebrado de forma brutal. Bailin postou um vídeo contando o que aconteceu durante o seu desaparecimento. 大家好，我卖了。 Bailin explicou que É? em novembro Caraca! do ano anterior, ela foi abordada por homens que se identificaram como policiais. Eles alegaram que o endereço de IP da internet dela havia sido hackeado e que ela precisava acompanhá-los até a delegacia para prestar um depoimento. Sem desconfiar, ela Cara, assim, eu não sei como é na China, né, cara, que tem um lance de controle maior e tal. Mas, pô, a polícia na tua casa, teu IP vazou, tipo assim, caraca, né? Tá aí uma cena que eu acho que nunca aconteceria no Brasil, né, entrou cara? numa van preta. E aquele foi o último Mas se momento a polícia chegasse na minha casa e falasse assim, pô, ô, Vani, teu IP vazou, eu ia falar, pô, e o que você tem a ver com isso, né? Porque eu quero meus direitos constitucionais, né, cara? Você não pode me levar pra cadeia porque meu IP vazou. de liberdade que ela teria em muito tempo. Segundo o relato, ela foi levada para uma vila extremamente remota, um lugar isolado onde a comunicação com o mundo exterior era inexistente. Lá, ela teria sido vendida por uma mulher de meia idade, a quem ela se referia apenas Caraca, como mas que tia. loucura A isso. partir desse momento, a vida de Bailin se transformou em um pesadelo de servidão e violência. Ela descreveu ter sido forçada a realizar trabalhos manuais pesados, sob constantes ameaças, gritos Caraca, que e agressões loucura, cara. físicas, sempre que não conseguia cumprir as ordens da tia com perfeição. Mas o detalhe que realmente paralisou a audiência foi a descrição de uma crueldade específica e gratuita. Bailin afirmou que essa mulher era viciada em cigarro, mas que não se dava o Apagava trabalho nela? de usar cinzeiros. Em vez disso, Imaginei. a tia usava o braço da própria Bailin A gente sabe que esse tipo de coisa é bastante comum nesse tipo de caso, né? Eu já vi bastante em casa aqui no canal, né? apagar os cigarros acesos. Esse relato de uma jovem sendo usada literalmente como um objeto descartável para o vício de outra pessoa gerou uma onda de repulsa nacional. Enquanto contava isso, a voz da VTuber ficava falhando, e o contraste entre o avatar de anime na tela e a descrição da tortura física criava uma atmosfera sufocante para quem assistia. 希 Cara, 望大家以后一定要注意好自己的安全。 Bailin acreditava que nunca mais voltaria para sua vida normal ou para o seu público. A fuga, segundo ela, foi um misto de sorte e desespero, conseguindo finalmente escapar do vilarejo Pô, e mas retornar olha, à eu- civilização com sequelas físicas e mentais eu não quero ser o profundas. cara chato, eu não quero ser o cara chato, o cara, pô, o cruel aqui, o monstro de falar assim, pô, eu não acredito no que ela tá falando, eu não vou fazer isso. Eu só vou dizer o seguinte, cara, eu já vi muita coisa na internet, eu não sei como é na China, mas eu já vi, me corta o coração dizer isso. Eu já vi muita coisa errada na internet, muita gente fazer muita coisa terrível pra poder ganhar fama. E eu acho que se ela tá apresentando uma história tão bizarra como essa, tão agressiva, cara, eu acho que ela poderia pelo menos mostrar algo que a polícia deu pra ela, sei lá, algum tipo de prova, cara. Eu, assim, não gosto só desse negócio de chegar e falar. Eu entendo que é uma situação terrível, mas me desculpa, gente, eu já vi muita coisa na internet também, então eu não quero ser esse cara, mas Em poucos dias, o vídeo ver. que ela postou acumulou centenas de milhares de Ó, tá vendo? visualizações. E o nome dela, que antes era conhecido apenas por um pequeno nicho, porque eu estava sei no que é topo dos um assuntos. caminho, porque eu sei que inventar esse tipo de história é um caminho fácil. Eu tô ligado que é. Não tô acusando ela de tá mentindo. Tô dizendo que esse caminho existe e que já vi pessoas tomarem esse tipo de caminho. Então, por isso eu gostaria que ela pelo menos apresentasse qualquer coisa, simplesmente qualquer coisa, cara, só pra dar realmente eu me compadecer da história, Os cara. mais comentados da China. Milhares de comentários inundaram o vídeo oferecendo apoio, enquanto outros exigiam que o governo e a polícia localizassem essa vila e meu amigo, prendessem os na responsáveis imediatamente. Na China, se prenderem, aí a pessoa que fazia isso com ela que vai trabalhar forçadamente. E um detalhe, isso não foi um caso isolado. A história de Bailin é só mais um Vai lá exemplo fazer de um ferrovia real lá que na- assombra muitas lá no famílias deserto na de China, Gobi. o tráfico de pessoas em áreas rurais. Nesse ponto do vídeo não havia espaço para dúvidas. O sofrimento parecia real demais. Os detalhes eram bem específicos e a emoção na voz dela era contagiante. No entanto,
Foi justamente dessa comoção que os primeiros olhares mais atentos começaram a notar que Ó! algumas peças desse quebra-cabeça Horo! não se encaixavam perfeitamente. Como eu havia dito antes, a China sofre um problema sério com o tráfico de pessoas. 2 meses depois do sumiço de Bai Lin, a internet chinesa tinha sido sacudida pelo caso da mulher acorrentada Nossa em senhora, Suzhou. que isso, Era a cara? Olha isso. imagem real de uma mulher encontrada em um vilarejo rural, vivendo em Deus, condições que isso, sobre-humanas e presa pelo pescoço com uma corrente de ferro. A revolta foi tão grande que Caraca. o governo tentou Bizarro, me lembrou total essa semana, por algum motivo tive um hiperfoco em povos celtas e coisas assim. Eu acabei estudando e acabou entrando em relação de romanos com os celtas, e disso acabou entrando em um vídeo sobre que muitos desses celtas eram escravizados em Roma, né? Ali, povos ali tribais da Europa, né? E eu vi que existem alguns tipos de coleiras que eram usados nesses escravos, que no Brasil tinha também, mas eram de ferro, né? Que lá eram de bronze, com tipo um... Cara, é muito bizarro. Pesquisem que vocês vão achar. Era uma coleira de bronze, assim, que ficava relativamente justa, né? Pra que o cara não conseguisse tirar. Com uma tag, assim, tá ligado? De bronze também, né? Mas, tipo, igual se fosse um bicho do cara mesmo. Tipo assim, escrito, me perdi. Por favor, me levar de volta para o meu dono. Uma parada assim, caraca, né, cara? Que bagulho... Tipo assim, é muito louco, né, cara? censurar o assunto, Como é que o pode, que só cara? fez o público desconfiar bizarro. ainda mais das autoridades. Quando o Bai Lin Parece, sabe o que parece, mano? Parece aqueles cara... Os Tenryubito de One Piece, né, cara? Parece uma parada assim, cara, muito bizarro. Exatamente o mesmo Me lembrou roteiro. essa Ela parada. tocou em uma ferida que ainda estava aberta. Existia uma sensação de que as autoridades eram incapazes de proteger as mulheres jovens e que, se algo assim acontecesse, a vítima estaria por conta própria. Esse gatilho social é o que explica porque quase ninguém parou de questionar a lógica da história de Bai Lin no primeiro momento. Além desse medo do tráfico, havia o cenário conturbado da própria indústria de VTubers na China. Pouco antes do retorno da Bai Lin, o grupo A-Soul, o maior projeto de VTubers do país, passou por um escândalo imenso. Uma das integrantes, a Carol, saiu do grupo denunciando abusos laborais, bullying da gerência e salários miseráveis, enquanto a agência lucrava milhões. Pô, isso é bizarro, né, cara? Tipo assim, salários miseráveis. O que eu tô supondo é que essas agências tinham uma parada estilo Machinima, assim, para Maker, né? É uma parada pra você conseguir monetizar, você precisa meio que dessa agência e eles te dão... Ou, na verdade, você trabalha pra eles no canais que eles criam e eles te dão parte da monetização da parada, com né? a percepção de que ser uma VTuber era uma profissão de risco, onde jovens eram exploradas por empresas sem rosto. Quando o Bai Lin Pori relatou que sua própria agência, a MoFoF, não fez nada durante seu sumiço, isso se encaixou perfeitamente na narrativa de agências vilãs que o público já tinha na cabeça. E, por sinal, a agência dela contribuiu para o caos. Em vez de apresentar provas ou registros policiais do desaparecimento, eles mantiveram um silêncio estranho, o que alimentou as teorias de que eles poderiam estar escondendo algo ou que eram simplesmente negligentes. Foi por causa desse caldeirão de eventos que o canal de Bai Lin ficou muito famoso, mas é justamente quando algo ganha uma proporção... Chegando a primeiro lugar, cara, não sei se aqui... Eu não sei o que significa esses números aqui, né, cara, mas 9 mil seguidores, 9 mil... E esse 96 é o que, então? Ah, 9.6 é um... Sei lá, mano. O de Bai Lin ficou muito famoso, mas é justamente quando algo ganha uma proporção nacional que os detetives da internet entraram em cena. Na China, eles são uma força poderosa, e não demorou muito para que o heroísmo de Bai Lin começasse a ser... Muito engraçado esse estoque vídeos do cara com a máscara do zangado ali, o outro com uma máscara de bandido, né? É que assim que os hackers ficam mesmo, né, cara? A frieza dos dados digitais. Ninguém consegue mentir para milhões de pessoas por muito tempo sem deixar rastros, especialmente na internet. Enquanto a maioria do público ainda estava em choque, um grupo menor de usuários começou a analisar o comportamento digital de Bai Lin. O que eles encontraram foram inconsistências, que sozinhas podiam parecer... Provavelmente ela usou a internet durante esse tempo que ela disse ter passado sequestrado, suponho, erros né? bobos, mas juntas formavam uma prova de que a história estava ruindo. O primeiro grande erro foi um detalhe cultural. Durante sua primeira transmissão de retorno, Bai Lin fez uma piada e citou um meme específico chamado Winter Flower. Para quem não conhece, esse meme surgiu de uma música que só se tornou viral na China, entre fevereiro e março de 2022. Se Bai Lin estava realmente em cativeiro em uma vila remota, sem qualquer acesso a celular ou internet desde novembro de 2021, pra você, como ela poderia... É porque ela sustentou como verdade, mas tipo assim, poderia muito bem ela ter começado isso como uma espécie de
piada ou algo assim por ter ficado um tempo fora. Pode parecer bizarro, cara, mas é uma super coisa que eu faria, cara. Eu sumia assim um tempo antes de fazer vídeo, voltar e falar, ô rapaziada, eu tava lá sequestrado, não sei o que. É uma super coisa que eu falei, que nem eu falei aquelas vezes que eu gravava lá no. Que eu gravei na casa da minha namorada, que eu falei que eu tava num bunker no Irã que os israelitas estavam bombardeando ainda e eu não consegui sair da capital, né, cara? É que tipo assim, as pessoas não vão acreditar, né, cara, mas. ah, é uma história pesada que ela contou. Poderia ter dado uma risada ou algo assim, né? Sei lá, Queria mano. conhecer um Se é meme que nas mentira, né? Se, tipo assim, eu tô falando isso que talvez ela fez isso daí falando meio que de zoeira, pelo tempo que ela ficou fora, as pessoas levaram a sério e ela sustentou a mentira porque viu que tava se dando bem com isso. meses depois do seu suposto sequestro. Esse foi o primeiro sinal de alerta que acendeu para os internautas mais atentos. Além disso, os entre aspas investigadores da Bilibili foram mais fundo e analisaram o histórico de atividades da conta dela. Eles descobriram que durante o período em que ela alegava estar sendo mantida como escrava, a conta de Bailin tinha dado um curtir em algumas postagens. E não só isso, como ela também interagia de forma mínima na plataforma no mês de março. E agora, olha quem apareceu. A agência MofoF, tentando justificar. Achei bonitinha a logo da Mofo F, achei muito fofa. Dizendo que eram posts fixados ou manutenção de conta. Claro, mas o claro. timing era suspeito demais. Outro ponto que gerou muita dúvida foi a própria logística do crime que ela descreveu. Bailin disse que os sequestradores permitiram que ela enviasse uma única mensagem de texto antes de tirarem seu celular. Na vida real, sequestradores que fingem ser policiais para levar alguém para o tráfico humano raramente dão essa chance. E o mais estranho ainda era o perfil da tia que a comprou. Bailin a descreveu como uma mulher extremamente pão dura, que não gastava dinheiro nem com cinzeiro de poucos centavos. O preço de mercado para o tráfico de pessoas na China é altíssimo. Mas veja, aí eu discordo do Danuki, cara. Eu acho que esse lance do cinzeiro, por exemplo, é uma coisa que super aconteceria, independente da pessoa. Não é questão da pessoa não comprar cinzeiro, é questão da pessoa humilhar a outra, né, cara? Isso aí acontece, inclusive, em práticas de BDSM, né, cara? Esse lance da pessoa apagar os negócios na outra, tão né? econômica, por que ela gastaria uma fortuna Ou seja, para tem comprar ou seja, tem pessoas que sentem até prazer uma nisso. jovem urbana que não tinha experiência com trabalho rural? A conta simplesmente não fechava. O golpe final veio da análise das datas fornecidas pela agência MofoF. Em um comunicado tentando apoiar a VTuber, a agência afirmou que o último contato com ela tinha sido em 27 de outubro. No entanto, o histórico da própria Bailin mostrava postagens feitas em novembro. Se nem a agência e a criadora conseguiam alinhar uma linha de tempo simples, algo estava muito errado. Essas rachaduras criaram uma divisão na comunidade. De um lado, os céticos, que passaram a ser acusados de atacar uma vítima de trauma, do outro, os crentes fiéis, que se recusavam a ver os furos no roteiro. O clima ficou tão pesado que outros criadores de conteúdo decidiram investigar o caso por conta própria. Um canal chamado Novolt lançou um vídeo direto refutando as alegações de Bailin, apontando que o sequestro era uma intenção completa para lucrar em cima disso. A pressão se tornou insuportável. O que começou como um relato de horror nacional estava se tornando um escândalo de fraude. A China não é um lugar onde você pode mobilizar a opinião pública e acho que a China definitivamente a internet não é terra sem lei, né, cara? Com uma mentira desse tamanho sem sofrer consequências. Quando a polícia de Nanjing e as autoridades da prédios esquisitos, caraca, onde que fica isso na China? Que muito louco, né? E com as casinhas tradicionais embaixo, muito maneiro. Bilibili decidiram intervir oficialmente, a verdade por trás do caso da Bailin Porin finalmente veio à tona. No final de maio de 2022, as autoridades de Nanjing conduziram uma investigação minuciosa que cruzou dados digitais, depoimentos e registros de deslocamento. O resultado foi um balde de água fria em quem ainda defendia a VTuber. A polícia confirmou que não existia nenhum registro de sequestro, nenhuma van e nenhuma vila remota. Tudo era fabricação. Cara, vocês vão falar... Vai ter galera aí que vai falar que eu já tinha visto o vídeo antes, cara. Se eu tivesse feito isso, por que eu iria... por que eu iria falar que eu já sabia da história, né? E não tentar me surpreender com a parada, não fingir que eu me surpreendi com a parada. Tipo assim, cara, basicamente, mano, é vivência na internet e é muito fácil você contar mentira quando você não mostra a cara.
Já é fácil você. Muitas vezes é fácil você contar mentiras ainda mostrando a cara, mas, pô, você não mostrando o rosto, é muito fácil inventar qualquer coisa, cara. 31 de maio, a própria Bilibili emitiu um comunicado oficial banindo permanentemente a Ih, conta olha de lá. Bailin. A Tá louco, plataforma é foi lá, o direta. bagulho é louco, Ela mano. usou um sistema sensível para enganar o público e gerar tráfego, causando um impacto social negativo. A agência Mofof, que antes tentava Imagina se o YouTube Brasil fosse assim, né, cara? Quantos YouTubers iriam restar? sustentar a história, mudou o discurso imediatamente, pedindo desculpas e admitindo que a narrativa era falsa. O dono da agência e as pessoas que ajudaram a produzir o vídeo do relato de horror chegaram a ser detidos por perturbação da ordem pública, mas por algum motivo, Bailin ainda não havia sofrido nenhuma punição. Pô, E perdeu o aqui canal, que ô adentramos louco? na camada mais profunda dessa história. Um influenciador ligado à polícia conhecido como Jim Caraca. Graney soltou uma pista enigmática ao dizer que o público não deveria pensar demais sobre o motivo dela não ter sido presa Você é um formalmente. velho de 50 anos, quer ver, Sugerindo cara? que o fato dela ser menor de idade mudava o jogo. Durante o tempo todo, É o completo reverso do que eu o pensei. público acreditava que Bailin era uma jovem de 20 anos. A investigação policial revelou que até isso era uma mentira. A pessoa por trás do avatar era, na verdade, uma menor de idade com cerca de 15 ou 16 anos. Surgiu então a teoria que muitos consideram a Fala pra peça você, cara, eu não duvido que a maioria desses canais aí, eu não vou falar aqui no Brasil, porque eu acho que a maioria desses VTubers brasileiros aí, acho que as pessoas sabem quem são por detrás do rosto, né? Mas eu acho que na China, nesses lugares, a maioria deve ser menor de idade, sabia, cara? Porque se a pessoa for maior de idade, a pessoa mostra o rosto, cara, em algum momento. Eu acho que a pessoa não sustenta. Hoje em dia é muito raro as pessoas que sustentam ficar sem mostrar o rosto. A pessoa quer ter aquela fama dela Final também, desse né, mano? quebra-cabeça. A teoria da escola de correção. Na China, existem instituições conhecidas como academias de internet, como a infame Academia Yuzong. Pô, São caraca, lugares né? para onde os pais desesperados enviam filhos que consideram viciados em internet. Olha aí, Nesses cara. locais, os jovens são submetidos Olha a lei regimes Felca. militares, A isolamento lei Felca aplicada. total e, em muitos casos registrados, abusos físicos Que loucura, reais né? A para China é muito serem, doida, entre né? aspas, curados. A especulação é que Bailin Porin não foi sequestrada por estranhos, mas sim enviada por seus próprios Faz pais sentido. para uma dessas instituições por 6 meses. Pô, mas aí os pais são foda também, né, cara? A mina tava fazendo dinheiro, Isso cara. explicaria o desaparecimento, a Eu tô falta fazendo apologia ao trabalho de menores de idade. Se bem, cara, que existe menor aprendiz e coisa assim, né? Então eu faço apologia assim, mano. Você que é de menor de idade aí, faça menor aprendiz. Essas paradas que é muito top, cara. Eu fiz quando eu era mais novo e ganhava um bom dinheirinho, cara. Eu comprei muitas coisas com o dinheiro de menor aprendiz. Mas eu não achei muito inteligente dos pais, mano. Se fosse eles, eu teria pego parte da grana. falta de internet e até as marcas de abuso no corpo dela. O sequestro teria sido história inventada para proteger a família ou para transformar um trauma doméstico vergonhoso em uma narrativa de heroísmo, onde ela era a vítima de criminosos e não de seus próprios guardiões. Se essa teoria for real, o caso de Bailin Porin deixa de ser apenas uma fraude cínica e passa a ser uma tragédia em camadas. Ela teria usado um trauma real de um isolamento forçado para construir uma mentira comercializável, tentando recuperar em cliques o tempo que perdeu no mundo real. No entanto, ao escolher um tema tão pesado quanto o tráfico humano, que é uma ferida aberta na sociedade chinesa, ela selou o seu próprio destino. O sistema não perdoou o uso de um drama nacional para benefício próprio, e Bailin Porin foi apagada da internet tão rápido quanto tinha ressurgido. A queda de Bailin não destruiu apenas a carreira dela, mas também a de todos ao seu redor. A agência Mofof encerrou as atividades pouco tempo depois, e as outras VTubers ligadas ao grupo desapareceram da plataforma. O que restou foi o silêncio de um servidor vazio e uma lição amarga sobre os limites da ficção no mundo digital. O caso se encerra com as mesmas perguntas sem muito resposta que interessante, começaram lá em 2021. Se ela realmente sofreu abusos em uma escola Acho. de correção, a farsa do sequestro foi apenas um grito de socorro mal planejado. Mas, para o mundo, o que sofreu- fica é apenas a imagem de um avatar que chorou por uma liberdade que, no fim, talvez nunca tenha tido. A história de Bailin termina sei exatamente lá, como cara. começou, com um perfil vazio e um silêncio absoluto. Muito obrigado por assistir. Ok, rapaziada, deixa eu falar uma coisa, cara. Pô, a HUD do. É mó bonitinha a HUD do Bilibili, né, cara? Vou criar um canal no Bilibili, rapaziada. O que vocês acham? Enfim, gente, deixa a opinião de vocês sobre essa história, bastante interessante. Novamente, desejo uma boa Sexta-feira Santa a todos vocês e um ótimo fim de semana de Páscoa, tá bom? Vou estar por aí, talvez eu faça live hoje ainda. Certamente no domingo, tá bom? Enfim, gente, muito obrigado por terem assistido. Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.